Meus amores, como vocês estão? Sejam todos ao meu coraçãozinho aqui, ó. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, já se inscreva, deixa seu curtir, tá bom? Comenta aí, porque hoje eu vim aqui para fechar, né, o que estava vindo já sendo feito dos vídeos sobre a maternidade, né, sobre é, o meu relato da gestação. Hoje eu vim falar do meu relato de parto, tá bom, meus amores? Então, o meu relato dessa minha última gestação, ela veio já praticamente seguida das duas primeiras gestações que eu tive, porque eu já venho de duas cesáreas, né? É, por que eu vim de duas cesáreas? Porque a primeira cesárea da minha filha, né, saiu o tampão por volta de 3 horas da tarde, 7 horas da noite começaram as contrações, né? Eu cheguei no hospital com 9h30 da noite, com 8 dedos de dilatação, então eu já fui internada, rapidinho teve os 10 dedos de dilatação. Chegando nos 10 dedos de dilatação, eu fazia força, foi feito todo aquele processo, né, para mim ter o parto normal. E por fim foi uma cesárea, porque eu fazia força e a neném não nascia. Então eles colocaram um aparelho de ultrassom portátil e viram que ela estava com não sei quantas voltas de cordão no pescocinho e acabou sendo uma cesárea de emergência. Isso que eu estou contando para vocês é algo bem resumido, tá bom? Como foi uma cesárea de emergência, né? Eu fiquei meio com trauma, principalmente por ter passado aquele processo das dores, das contrações, né? Que não é fácil, não é fácil mesmo, né? E também eu fiquei com trauma do meu pós-parto, porque eu era muito jovem na época, eu tinha 23 anos, há 14 anos atrás, né? Eu tinha 23 anos quando eu tive minha primeira filha. Então, eu e meu marido, a gente decidiu não termos mais filho. Então, nisso se passou 10 anos, né? Porque eu fiquei meio traumatizada, né? E eu não queria mais passar pelo processo da dor, né? Então, por fim, depois de 10 anos, aí veio aquela vontade, um desejo ardente dentro do meu coração, que eu falo que quem colocou foi o Criador, né? Porque eu não queria, então do nada veio aquela vontade, aquele desejo, 10 anos mais tarde, né? Então, há 4 anos atrás eu decidi novamente engravidar, conversei com meu esposo, ele até estranhou. Aí eu falei, porque eu não quero que a Alanis, né, seja filha única, quero que ela tenha um irmão, né, para quando eles crescerem, eles serem parceiros, né, ela não ser uma pessoa sozinha, né, então eu decidi engravidar novamente e como estava 10 anos mais velha, já com um psicológico um pouco melhor para tudo que eu viria a passar novamente, eu preparei todo o meu corpo para ter novamente para ver se eu conseguia novamente ter um parto normal, né? Por fim, tive uma gestação maravilhosa na minha segunda gestação. Foi uma gestação que eu consegui fazer muita caminhada, engordei apenas 6 quilos, né? E fazia muito agachamento porque eu queria muito ter parto normal. No dia do parto, estourou minha bolsa às 6 horas da manhã, né? Fui para maternidade 11 horas da manhã, porque eu já tinha compreendido que eu só iria para o hospital a hora que as contrações elas estivessem mais ritmadas. Então, estourou a bolsa às 6 horas, eu fui 11 horas da manhã, porque eu já estava sentindo queimação, não era contração, queimação no pé da barriga. Então, cheguei lá, eu estava com 7 dedos de dilatação, né? Logo já fui internada. Chegando a 10 dedos de dilatação, fazia força para o neném sair, o meu menino, e nada dele sair. Então, fui para uma cesárea quando trocou o plantão, porque a doutora chegou, né, e falou: olha, é melhor ela ir para cesárea, porque ela já tá tanto tempo aí no expulsivo, cansa a mãe, cansa a equipe e o bebê não nasce. Então vamos para cesárea. Na hora da cesárea, que tirou o bebê, falou: esse bebê, ela falou naquele momento, esse bebê não ia nascer nunca de parto normal com tantas voltas de cordão umbilical no pescoço. Segunda gestação, meus amores, repetiu a mesma coisa da minha primeira gestação há 10 anos atrás, né?
Há 14 anos atrás, que agora já faz, meu filho já tem 4 anos, então agora já é há 14 anos atrás. Então, meus amores, o meu marido olhou assim pra mim e falou: de novo, cara? Eu falei: pois é, de novo. Então, eu tive uma recuperação da minha cesárea, do segundo parto, maravilhosa. Da primeira gestação foi uma recuperação bem difícil, mas eu acredito também que era uma primeira experiência, né? Então, é tudo novo, uma novidade para mim. Então, eu fiquei meio traumatizada. E aí, na segunda gestação, né? Então, para mim já foi muito mais tranquilo. Aí, engravidei novamente, né? Do meu terceiro filho, o Adam, né? Que vai fazer 2 mesinhos agora. Tive uma gestação, vocês viram no relato anterior de gestação. Quem não assistiu, vai lá assistir. O relato tive uma gestação bem difícil. Por fim, com 38 dias e 38 semanas e 3 dias, passei na última consulta do pré-natal, né, que a doutora, ela ia me dar o papel para com 39 semanas eu levar na maternidade para eles estarem me internando para ter uma cesárea, né? Porque eu vinha de 2 cesáreas, tá bom, meus amores? Primeira gestação foi pelo convênio, segunda gestação foi pelo SUS e essa terceira gestação também foi pelo SUS, tá bom, meus amores? Então, meus amores, com 38 semanas e 3 dias, passei na minha última consulta, não estava sentindo nada, né? Então, ela deu baixa ali na minha consulta de pré-natal, porque isso foi numa quinta. E na segunda-feira, 7 horas da manhã, era para mim estar em jejum, né? Porque eles já iriam me internar para até então estar fazendo a cesárea. Só que isso foi na quinta, né? O dia que eu passei. Na sexta-feira, 6 horas da manhã, eu estava deitada, conversando com meu marido no telefone, né? Porque a gente, como ele trabalha em São Paulo, a gente estava combinando dele vir, né, no sábado, passar o sábado e o domingo, para na segunda estar indo me acompanhar até a maternidade, né? No momento que eu estou conversando com meu marido, 6 horas da manhã, eu senti 2 estalos. Inclusive, eu até escutei os estalos, né? E aí eu senti uma dor, né? Eu senti uma dor assim. E aí, quando eu falei pro meu marido, ai, que dor que eu tô sentindo uma dor. Falei pra ele, escutei 2 estalos e tô sentindo uma dor. Meus amores, quando pensou que não, água na cama. A minha bolsa havia rompido na sexta-feira, um dia após eu ter passado na última consulta de pré-natal. 38 semanas mais 4 dias, né? Então, a bolsa estourou. Meu marido estava em São Paulo. Então, vocês imaginam só a surpresa dele. Eu falando com ele naquele momento, a minha bolsa estourou, né? Ele, então, se aprontou imediatamente. Viajou para cá, né? Para minha cidade, 4 horas. Então, eu me aprontei porque eu só estava com meu filho de 4 anos. A minha filha já havia saído para ir para a escola, então eu estava sozinha com meu filho de 4 anos, né? Aí eu peguei, gente, saiu bastante água, tá bom? Saiu bastante água, igual na minha segunda gestação. Na primeira não estourou bolsa, só saiu o tampão e 7 horas da noite começaram as contrações, né? Na segunda, estourou bolsa e começou queimação no pé da barriga. E na minha terceira gestação, estourou bolsa e começou contração. Meus amores, aí eu fui, tomei um banho, preparei o meu filho, preparei o leite dele, né? As coisinhas dele, o lanche dele, porque eu ia deixar ele com a minha mãe. E nisso, eu coloquei um absorvente, né? Porque a água fica escorrendo, né? Aí eu peguei, começou as contrações, meus amores, começou a apertar de uma forma. Ai, nossa, chega a dar uma coisa, só de lembrar. Aí, meus amores, começou as contrações bem forte. Aí eu peguei, chamei a minha irmã, né, que ela mora na casa de cima, minha vizinha. Dei um grito na minha irmã aprontou as coisas dela lá. E eu falei pra ela, eu preciso ir agora pra maternidade. Então, eu entrei no carro,
Nós fomos, né? Chegou lá, minha mãe já estava esperando, minha mãe pegou o meu filho. Aí elas estavam decidindo, né? Quem ia ficar comigo na maternidade, porque afinal meu marido ainda estava vindo, se aprontando para vir. Quando eu cheguei na maternidade, né? Eu levei aquela folha, né? Que a minha obstetra tinha dado. Aí minha mãe ficou fazendo a minha internação enquanto eu fui ser examinada. E para minha surpresa, meus amores, eu estava com 8 dedos de dilatação. Acredite se quiser. Ela falou assim: nossa, você vem de 2 cesáreas e você tá com 8 dedos de dilatação. Aí ela falou assim: vou fazer sua internação agora. Porque já tinha outras cesáreas agendadas, já tinham mães que já estavam até lá, prontas, né? Então enquanto minha mãe ficou fazendo a minha internação, aí já foi uma coisa tão rápida, ó, estourou minha bolsa 6 horas, 9 horas eu saí aqui de casa, 9h30, minha mãe já estava fazendo a minha internação lá, né? E aí já me deram uma roupa, me despi, me deram aquele macacão, né, para me colocar. Ela já preencheu tudo, foi tudo muito rápido, assim. Foi tão rápido que 10 horas em ponto o meu menino nasceu. Né? Ela me passou na frente de todas as mães que estavam lá. Foi o primeiro parto do dia, né, da sexta-feira. E aí fez lá o meu parto, né? Eu tava com 8 dedos de dilatação, aí caminharam comigo. Quem assistiu o parto foi a minha mãe, né? Aí elas deram um hack, mas eu tava com muita contração. Tava me dando desespero. Imagina eu com contração muito forte e 8 dedos de dilatação, né? Então até tudo se preparar, eu falei, o neném vai nascer. Eu tava sentindo que o bebê ia nascer. Mas eles fizeram, né, logo o meu parto também, porque eu já vinha de 2 cesáreas, né? Eu acredito que daria para o bebê ter nascido de parto normal, mas a doutora também não quis arriscar por causa da minha diabetes gestacional, né? Então, quando chegou lá, eu lembro que elas iam me dar a hack, só que eu tava tendo muita contração naquele momento. Aí eles esperaram da contração, mas também deu a hack, nossa, foi como ter tirado assim com as mãos a minha dor, porque é dor, a gente sabe que é dor, né? Quem já teve filho assim, sabe que não é fácil, né, meus amores? Mas graças ao Eterno, nosso Deus, Criador do céu e da terra, ele sabe o que ele faz, ele sabe até onde a gente consegue aguentar a dor. E aí eu falo para vocês que nós mulheres somos mais fortes do que nós imaginamos, né? Porque aguentar 57 unidades de dor que uma mãe no momento ali do parto consegue aguentar não é fácil, né? Já que o ser humano aguenta no máximo 27 unidades de dor e nós mães aguentamos 54 unidades de dor. É muita coisa, né? O dobro. Mas agradeço a Deus pelas minhas 3 gestações, pelos meus 3 abençoados filhos, as minhas vidas, minhas riquezas, presente que Deus deu para mim, né? Para me amar, para me cuidar, para me instruir. Então, meus amores, foi feita a cesárea, né? Ela durou, olha, o neném nasceu 10 horas, né? E eu lembro de ter saído da sala, a hora que estava tudo pronto, que eu olhei no relógio, eu estava saindo da sala, era 11h15. Então demorou 1h e 15 depois que o neném nasceu, né? Eu não imaginava que demorava tanto assim, né, no pós-parto. Não imaginava mesmo. Assim que o neném nascer, né, até eles fazer todos os procedimentos, demorou 1h e 15. Foi a hora que eu lembro de tá saindo do centro cirúrgico para estar indo pro quarto. Então, meus amores, fui pro quarto, né? Até então tranquila, porque a gente não sente daqui para baixo, né? Eu não tava sentindo nada. Mas, meus amores, foi muito difícil o meu pós-parto. Nossa, eu tenho que falar a verdade, né? Porque o do meu filho, quando ele nasceu há 4 anos atrás, foi cesárea e foi muito tranquila,
né? O meu pós-parto, assim, eu já queria sair fazendo tudo dentro de casa, foi muito tranquila. Essa aqui foi muito difícil, mas eu acredito que foi devido às contrações que eu tava tendo muito forte antes. Então eu passei mais ou menos uns 20 dias, uns 30 dias entre o umbigo e o corte da cesárea. Aquilo ali tava ardendo ainda, ardendo, como se fosse uma queimadura, sabe? Entre o umbigo e o corte da cesárea. Aquela região ali da pochete da barriga, meus amores, estava queimando, queimando. Olha, eu tive seroma. Seroma é um processo que tem quando tá cicatrizando ali, que dá um líquido, né, amarelo, assim, e ele escorre por um dos pontos da cesárea. Então você tem que ficar apertando a barriga para drenar aquilo. Coloca bastante pano, bastante papel, e você tem que ir drenando mesmo para eles não te abrirem novamente na cesárea, né? Abrirem novamente para estar fazendo a drenagem. Então, eu tive seroma na segunda gestação, né, do meu menino. Então, eu ficava apertando, ia saindo, né, pelo ponto da cesárea, né, ali do corte, um ponto. Eu lembro que eu colocava até absorvente de seio, depois que eu drenava, eu colocava assim, sabe? Às vezes chegava a encharcar. Então eu tive muito mais seroma na segunda gestação do que nessa. Nessa aqui foi um dia, à noite, começou a vazar do nada, né? É um líquido assim amarelo, né? Sem sangue, sem nada. É só um líquido amarelo e não tem cheiro também. Então eu apertava assim, drenei aquilo e logo secou, né? E aí eu fui fazendo todos os cuidados certinho com a minha cirurgia, lavando ela, mantendo ela sempre sequinha, né? Então não abriu nenhum ponto, não deu, não infeccionou, eu não precisei passar nada, né? Eu só vigiei na minha alimentação. Como vocês sabem, eu não como carne de porco, né? Aqui em casa nós não temos o hábito de consumir carne de porco. Então eu não comi, né, chocolate, porque é bom evitar também no processo cirúrgico comidas gordurosas, né? Mas para quem come carne de porco, evitar carne de porco, frios, mortandela, presunto, salame, linguiça, essas coisas assim, né? Para não infeccionar a sua cirurgia, né? Evitar comida gordurosa, comida muito carregada, chocolate. Então, como eu tenho uma alimentação mais tranquila, né? Mais à base de vegetais, de frutas, né? É uma comidinha mais tranquila. Então, a minha cirurgia, ela super cicatrizou, mantém ela sempre sequinha. Os pontos, eu passei na consulta, né? Ginecológica com 30 dias. Eu mesma cortei os pontos, eram dois pontinhos assim, colada, né? Aí nas pontas tinha dois pontinhos, eu mesma cortei, porque ela falou que os pontos de dentro o próprio corpo absorve. Então, eu tive um pós-cesárea difícil por causa dessa queimação. Uma queimação horrível que eu senti, tá? Assim, entre o umbigo e a cesárea. O que me deu também, apareceu um hematoma entre o umbigo e a cesárea lateral, um hematoma roxo, tá bom? Ela avisou pra mim que poderia sim aparecer, porque quando vai fazer cesárea, se abre a barriga mesmo, entre ali o corte, né? Que ali na marca do biquíni, até o umbigo, abre a barriga, né? Então, ela me avisou que poderia aparecer um hematoma e realmente apareceu, tá? Vou falar pra vocês o que eu passei. Eu passei a pomada Iridoide, fui passando, fui passando, fui passando até sumir, que foi em torno de... Ah, e colocando também bolsa, né, de água quente. Então eu fui passando até sair, que foi em torno de uns 10 dias mais ou menos, né? Até sumir por completo, tá? E eu tive então eu tive seroma, tive um hematoma, eu tive a queimação por 30 dias ali na pochete da barriga, uma queimação mesmo, mas é algo que não tem o que fazer. Hoje já não dói nada, né? Meu bebê vai fazer ainda daqui uma semana, 2 meses. Mas acontece esse processo, né? Para quem faz cesárea, pode ser que venha acontecer, possa ser que não.
Porque na minha primeira gestação eu não tive seroma, eu não tive queimação, eu não tive hematoma, né? Só que por ser a primeira gestação, eu só ficava andando assim, ó, corcundinha assim, porque na minha cabeça, se eu andasse na minha postura normal, na minha cabeça eu achava que abria ali os pontos, né? Então eu só ficava assim, andando assim. Agora, na segunda gestação, não. Aconteceu bastante seroma, mas não tive hematoma. E eu não lembro também da queimação da barriga. Não tive isso. Nessa aqui eu tive a queimação, tive seroma, tive hematoma, tá? Não infeccionou nenhum ponto. E hoje, após, já vai fazer 60 dias da minha cesárea, graças a Deus, graças ao Eterno, ao Criador, né? Eu já estou ótima, tá bom, meus amores? Então, o relato do meu parto foi esse, tá? E do meu pós-parto também foi esse. Acho que aqui a gente fecha, né, ali os vídeos que eu tenho sobre maternidade. Se você é novo por aqui ou se você ainda não viu os vídeos, vai ver, tá bom? Se você conhece alguma gestante ou alguma mamãe que acabou de ter bebê, tá bom? Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre como economizar no enxoval do bebê. A mala maternidade da mãe, ela pode ser bem básica, a do bebê bem básica, tá bom? Para quem tem ou teve diabetes gestacional, também tenho bastante vídeo falando sobre alimentação, o que comer, como não engordar, tá, meus amores? Porque eu, desde engordar, eu acabei emagrecendo. E eu quero também dizer para vocês que eu estou 20 quilos mais magra. Quer dizer, então, eu estava bem redondinha, né? Estou 20 quilos mais magra, tá bom? Do momento que o neném nasceu até agora, eu já emagreci, ó, de 28 semanas até agora eu emagreci 20 quilos. Mas de quando o bebê nasceu, eu emagreci 12 quilos, tá, meus amores? 12 quilos amamentando e também seguindo aquela dieta abençoada, com legumes, com frutas, com verduras, bastante vegetais, tomando bastante água, tá bom? Então, já emagreci um total de 20 quilos, de 28 semanas de gestação até agora. E do momento que o bebê nasceu até agora, que vai fazer 2 meses, né? Eu já emagreci 12 quilos. Tá bom, meus amores? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá bom? Curte o vídeo pra cá, se inscreva, compartilha com as mamães, com quem tá gestante esse vídeo, tá bom? Não precisa se desesperar, porque no fim vai dar tudo certo, tá, meus amores? Então, ó, um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.